modulação por largura de pulso. Nada mais é que uma técnica desenvolvida para obter resultados analógicos por meios digitais. Essa técnica consiste na geração de uma onda quadrada em uma frequência muito alta em que pode ser controlada a porcentagem do tempo em que a onda permanece no nível lógico alto. Esse tempo é chamado de dead cycle. E sua alteração provoca mudança no valor médio da onda, indo de 0 volt, 0% de dead cycle, e 5 volts, que é 100%. Ou seja, aqui ele tem um desenho, né, dele tentando mostrar essa onda quadrada com 10%, 50%, 90%, e acho que tem até mais algumas com 100%. Na realidade, o que vai acontecer, né? Quando você acessa os pinos de PWM, porque precisa acessar os pinos de PWM do Arduino. E no caso do nosso Arduino aqui, boa parte dos circuitos, apesar de originalmente estarem no Arduino Uno R3, eu puxei todos para o Arduino Nano. Todos eles eu fiz em Arduino Nano. Então nós estamos aqui com 4 circuitos. Os circuitos que eu mandei ou vou mandar para vocês, eles estão feitos aqui, alguns deles no hard, né, tá em cima de um protoboard com os Arduinos, com toda a fiação, com os elementos que a gente propôs, e a gente vai fazer eles funcionarem aqui para vocês verem. Outros circuitos sugeridos estão no Tinkercad, que está aberto por trás dessas telas aqui, e nós vamos, no devido momento, acessar esse Tinkercad também. E fica fácil também de vocês pegarem e entrarem, né, pedirem alguma, acho que referência, você consegue puxar o Tinkercad do meu plano aqui, da minha área, puxar para vocês copiar e refazer também. Dá para fazer isso. Muito bem. Aí ele fala um pouco de tensão elétrica, né? O que é a tensão? A grande proposta nossa era, na primeira aula, rever o que é tensão elétrica, né? Que é a parte de voltagem, né? O pessoal chama de voltagem. Então, difere de corrente elétrica. A corrente elétrica é o ampere, é a amperagem. Existem 2 tipos de tensão, a tensão contínua e a tensão alternada. Elas são representadas por essa linha contínua, a tensão contínua, e por essa onda senoidal, a corrente alternada. Isso estou falando com o pessoal que já conhece, então vou passar muito rápido por isso, quase que en passant. A tensão contínua não muda de polaridade com o passar do tempo. Por exemplo, pilhas, a tensão das pilhas é contínua. Já a tensão alternada, a polaridade será alternada de acordo com a frequência. No caso de uma tomada, no caso do Brasil, a frequência normal é de 60 Hz, o que quer dizer que a polaridade dessa tensão vai alternar 60 vezes por segundo. E algumas fórmulas aqui, ó, que são importantes para nosso início. Nós quase falamos, nós temos então a lei de Ohm, e a tensão é igual a resistência vezes corrente. Ou seja, a tensão normalmente é representada por U, ou às vezes V. Então, U é tensão, R resistência e I corrente. Então, a gente tem tensão é igual a R vezes I. Aí você tem que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Isso é importante, porque, por exemplo, né, quando a gente está trabalhando com fontes, você normalmente tem lá na fonte, eu tenho uma fonte aqui, que é de 5 amperes e 12 volts. Quanto que é a potência dela?
5 vezes 12 dá 60 watts. Então é a potência. Aí você troca à vontade aí a posição das coisas, né? Mas você vai ter U igual a potência dividido por I. Portanto, se eu mando esse I para lá, fica U vezes I igual a P. O termo voltagem, apesar de ser muito falado, não existe. É apenas um termo popular. Bom, a corrente elétrica é um fenômeno físico onde ocorre o movimento das cargas elétricas, como os elétrons, e isso acontece no interior de diferentes materiais em razão da aplicação de uma diferença de potencial. A corrente elétrica é uma grandeza escalar, sua unidade de medida de acordo com o sistema internacional é o ampere, cujo símbolo é A. Então vamos passar por cima disso aqui. Tipos de corrente. Você tem corrente contínua e corrente alternada, da mesma forma como você tinha tensão contínua e tensão alternada ali, né? E as fórmulas: intensidade de corrente vai ser igual a carga elétrica dividida por intervalo de tempo, ou seja, a I é igual a Q sobre ΔT. Está aqui. Resistência elétrica é definida como a capacidade de um corpo de se opor à passagem de corrente elétrica. Muito bem, as fórmulas são essas aqui. Resistência igual a tensão sobre I. Tem uma maneira mnemônica de você gravar isso aqui, né? De você memorizar isso aqui, né? O pessoal do Senai, por exemplo, usa bastante nos cursos de elétricas dele, que é você usar por exemplo, se eu mando o para esse lado, o I para esse lado, fica que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu mando o I para esse lado, eu posso mandar o R para esse lado, então a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência.